amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos de volta, é nossa tarefa, é nossa obrigação estarmos aqui e, a modo mais erudito, difundir a palavra de Deus a todos aqueles que nos honram com a sua presença e com a sua atenção. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que devotamente, todo domingo, pontualmente às 7h30 da manhã, está diante da TV nos acompanhando, querendo crescer no amor para com as Sagradas Escrituras e, consequentemente, na própria fé eclesial. Por favor, diga alguma coisa para aqueles que não têm oportunidade de ver o programa às 7h30 da manhã de domingo. Aonde pode vê-lo e como? O nosso programa, embora ele seja transmitido sempre nesse horário, para alguns cedo ainda, né? Haja visto que o domingo é o dia de descanso para muitos, mas depois você pode estar entrando no canal do YouTube. Lá no Google, na página do Google, você colocando YouTube, programa Páginas Difíceis da Vida, 2 meios diariamente. Google ou YouTube? Na própria página do Google, Sim. Se o nosso telespectador digita programa Páginas Difíceis da Bíblia, já vai aparecer uma grande janela de retransmissão do programa. Nós temos tanto aqui na Rede Vida, na própria página do YouTube da Rede Vida, que sempre lança posteriormente os nossos programas, como fidedignamente o faz o Padre Saraiva, lá do Nordeste. Um grande Nordeste, serviço à Rede Vida e, sobretudo, a Deus. Tanto para o nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia, quanto para o programa diário do Padre Fernando, o Pão Nosso de Cada Dia, que sai aqui também pela Rede Vida. Ambos os programas, Páginas Difíceis e o Pão Nosso, eles se encontram não apenas aqui na televisão, mas nas mídias, através da página do YouTube. E todos eles, um e o outro, são de esfera bíblica, teológica, catequética. Vale a pena acompanhá-los. Muito bem. Então, agora, quer proceder? No programa passado, nós deixamos claro para os nossos telespectadores que a Igreja decidiu optar pela pedagogia de Lucas, porque ele foi o único. E assim, ela pode, em dias diferentes, falar de um grande mistério impossível de falar com uma palavra só. Na Páscoa, a ressurreição e 40 dias depois, A ascensão. E 50 dias depois, Pentecostes. Então agora nós vamos tomar o capítulo 1 e vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo 10. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Isto é, uma espécie de advertência a todos aqueles que naquela época ainda ficavam como que olhando para o céu, com os olhos fixos e a atenção fixa na volta de Jesus. E se esqueciam de pôr os pés na terra, e se esqueciam de viver a história, e se esqueciam de dar testemunho de Jesus. Isto houve no 1º século. Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. E o versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena,
a de uma caminhada de sábado. E isto conhece quem vai a Jerusalém. Ou seja, isso significa 12 horas? 24 horas? Padre? Não. Isso significa o que se pode andar num dia de sábado. Ou seja, coisa pouca. Pouca. O 13. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima. A sala. Vejam que tem artigo determinativo. Não uma sala qualquer, mas a sala. Uma sala conhecida. Teria sido a sala da última ceia? É isso que eu ia perguntar. Bem, infelizmente, nós não temos como responder a esta questão. Parece que antes dos anos 70, ou antes do ano 70, havia uma sala conhecida da comunidade messiânica dos Galileus. Claro que esta sala foi destruída com a destruição de Jerusalém. Quem vai a Jerusalém hoje, naquela parte da cidade velha, mas não murada, chamada Monte Sião, encontra esta sala aqui. Melhor, reproduzida, mas encontra. Só que é uma sala cruzada, a arquitetura é uma sala, faz dela uma sala do tempo dos cruzados, e hoje transformou-se em mesquita muçulmana durante um determinado período do passado, na dominação apenas muçulmana da cidade, e hoje é um lugar onde não há culto. Foi ali que Jesus instituiu a Eucaristia também? Não, aquela sala é uma sala reconstruída. Eu disse, é uma sala medieval, é uma sala cruzada. Hoje não há culto nenhum naquela sala. O visitante, o peregrino, entra por uma porta, fica ali um pouquinho, se quiser ler o texto bíblico referente àquela sala, lê, pode rezar alguma coisa, mas não há culto nem islâmico e nem cristão, nem católico. A sala como tal, esta de que fala Lucas aqui, que devia ser uma sala determinada, desapareceu com a destruição do ano 70. Ô padre, não é possível suspeitar ou levantar a seguinte probabilidade? Na época da reconstrução da sala, ela foi reconstruída em cima da que havia antigamente? Só que não há nenhuma prova cabal disso. Não há nenhuma prova. E Jerusalém foi destruída diversas vezes. Em 70, em 135, o imperador Adriano passou arado por cima de Jerusalém, destruiu-a totalmente. A segunda revolta judaica. Não dá mais para estabelecer com segurança. Certamente foi na Cidade Velha, no perímetro da Cidade Velha, não da Cidade Nova, que foi construída na modernidade. Mas a ubicação precisa não se tem mais. Uhum. E aí conclui dizendo onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus. É a lista dos 12 dada por Lucas nos Atos. Tiago, filho de Alfeu e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Falta aqui o traidor, mas este não pertencia mais ao grupo. Todos estes unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Bem, é o que chegou a Lucas. São tradições de 50 ou de 40 anos atrás que chegaram a Lucas. Lucas não viu
nada disto. Ele aceitou tradições. Aos seus ouvidos, ou em cima da sua mesa, devia haver muitas tradições. Mas eu acredito que a maior parte das tradições de que se serviu Lucas fossem tradições orais, remanejadas pesadamente por ele, mostrando assim, e a meu ver bem lucanamente, a igreja numa atitude de oração. Todos reunidos numa única sala superior. Lucas não nos diz se lá em cima cabiam 120 pessoas ou não. Não é? Como era o tamanho dessas salas em Jerusalém. O que interessava aqui é o que ele recebeu de tradições orais. De qualquer modo, padre, a última parte do versículo, que geralmente se chama na academia verseto, ele é um pouco denso, né? Bom, vamos fazer um intervalo? Chegamos ao intervalo e voltamos. Voltamos daqui a pouco. Eu ia perguntar só uma coisa muito básica. O término do versículo 14 afirma Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Já aparecem esses irmãos nos evangelhos, né? Nos 3 sinóticos. São primos. Aparecem. Familiares de Jesus. Fiquemos no genérico. Mas é isso que o termo grego indica, ou o termo grego não, o termo deixa margem para uma... O termo grego é filho mesmo. Eu me desculpe, irmão, Adelphos. E o grego tem uma outra palavra para primo, que não é Adelphos. É outro vocábulo. Mas é possível que aqui se prezasse, sobretudo, a antiguidade e o costume aramaico de se chamar de irmãos a família de Jesus. A Igreja Católica Romana não aceita que Maria tenha tido outros filhos com José além de Jesus. Os protestantes aceitam perfeitamente. Mas em outro texto e de outro lugar do Novo Testamento estão 4 irmãos de Jesus, mais as irmãs que não são contadas. Seria um pouco estranho imaginar que além de Jesus, Maria tivesse mais uns 8, 9 filhos. Percebe? Vamos prosseguir a leitura no versículo 15. Para nós, católicos romanos, é alguma coisa normativa. Sim. Né? Maria dogma até. deu à luz isso aí, não. Jesus e apenas Jesus. Eu não acredito que seja dogma, porque não foi declarado em nenhum concílio ecumênico oficial extraordinário, mas é ensinamento de toda a igreja em todas as épocas. O versículo 15. Naqueles dias, Pedro... Tudo isto é dito de maneira muito simbólica. Infelizmente, nós não tínhamos máquinas filmadoras e nem Lucas tinha, para mostrar esses acontecimentos. Tudo isto aqui é dito de maneira sucinta e de maneira simbólica. E de maneira lucana também. Por isso que a gente não pode ler Bíblia como se estivesse assistindo a TV, né, padre? Não. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio 12 irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120. E disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora,
Este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Haceldama, isto é, campo de sangue. Bom, paremos aí. Foi lido bastante. Eu tenho a impressão que alguma vez, não sei quando, não me lembro mais, eu já terei ou já teria explicado a questão de Judas Iscariotes. Que ele tenha entregado Jesus, historicamente, é fora de dúvida. Não iria inventar que um dos mais íntimos amigos de Jesus e discípulos seus fizesse o que ele fez. Agora, a respeito do fim de Judas, há algumas tradições. Esta aqui é a lucana. A mateana, a de Mateus, difere substancialmente desta. Esta aqui nos diz que Judas, com o dinheiro da entrega, comprou um campo para si próprio. Isto não podia ser feito naquela noite. Para isso deveria haver um tempo suplementar. Mateus nos diz que foi se enforcar e nos dá a impressão de que Judas morreu bem antes de Jesus, ou horas antes de Jesus. Suicídio. Papias, um bispo do início do século II, bispo de Hierápolis, nos conta uma tradição a respeito de Judas. É uma tradição não canônica de Papias. Diz ele que Judas foi se inchando, hidropisia, talvez se chame isso, um inchaço sempre maior, e chegou ao ponto de não poder passar debaixo de um arco onde se passava com uma carruagem. Bom, é evidente que a narração de Papias é legendária. Nós deveríamos escolher, deixando Papias de lado, que tem duas versões, uma longa e outra breve, as duas canônicas, a mateana e a lucana. Qual das duas seria mais aceitável? Não a lucana. Porque é muito difícil entender que uma pessoa caminhando num terreno que houvesse comprado, caminhando, caísse para a frente e se partisse em dois. É muito difícil entender isso, a não ser que caísse em cima de uma faca. A mais sugestiva seria a versão mateana do enforcamento. Ô padre. Só que nós temos uma cena praticamente igual, acontecida 1000 anos antes, no próprio Monte das Oliveiras, quando um arqui-inimigo de Davi, chamado Ahitofel, também lá se suicidou. Estaria Mateus imitando dramaticamente com Judas o suicídio de Ahitofel, de que fala o livro de Samuel,
o segundo de Samuel, eu, pessoalmente, mas claro, não apenas eu, diversos exegetas, admitimos que todos estes textos, canônicos e não canônicos, sejam legendários. Ou seja, não criados do nada. É possível que Judas tenha morrido prematuramente e em circunstâncias tais que pareceu à comunidade messiânica de Jesus um castigo de Deus. E a partir deste fato se criaram contos populares ou lendas a respeito do fim de Judas. Duas delas canônicas vieram parar, uma em Mateus e outra em Lucas Atos. Mais do que isso, nós não podemos afirmar. Só para completar, talvez seja essa a tentativa tanto de Lucas nos Atos quanto de Mateus, de demonstrar a questão do fim rápido que tem aquele que é iníquo na vida. Porque na Bíblia de Jerusalém, ao lado dos textos, a gente tem passagens. E o paralelo desse versículo, Atos 1, 18, está em Sabedoria 4,19, quando diz assim, se eu posso ler rapidamente. Logo se converterão num cadáver desprezado, numa ignomínia entre os mortos para sempre. Ele os jogará cabeça abaixo, mudos, prostrados, sacudirá seus fundamentos, serão devastados até o fim, viverão na aflição, desaparecerá sua memória. Assim se pensava no judaísmo antes de Cristo. A morte prematura era sempre castigo de algum pecado. Já na época de Jesus, isto aqui tinha sido diluído e o próprio Jesus se afasta desse pensamento. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que Deus fosse nele, no cego de nascença, no caso, glorificado. Nós temos que nos despedir, o nosso tempo é curto, mas eu acredito que estamos avançando e na próxima semana podemos terminar rapidamente este conto, esta narração, e iniciarmos o capítulo 2 com o Pentecostes. Até lá e boa semana a todos. A você e a sua família que sempre nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão, um bom domingo e uma boa semana.